E aí, meus amigos do oitavo ano, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Quero dar um bom dia a todos vocês, dizer que estou com saudades, não vejo a hora desse tempo passar, nós começarmos nossa aula presencial logo, que a gente possa nos encontrar na escola, retomar a nossa vida normalmente, né? Espero que esteja tudo bem com todos vocês, com os familiares, que a gente tenha passado aí esse período mesmo que conturbado, que a gente consiga tirar, né, algo de proveitoso, algum aprendizado sobre essas tantas crises que o mundo e, sobretudo, as pessoas vêm tendo hoje. Essa pandemia, disputa, questão do... Vocês viram aí a questão do racismo, cada hora é uma coisa, né? Acho que a sociedade está se reinventando a cada dia, né? Nesta aula de hoje eu trouxe como proposta para vocês, nós realizarmos a correção dos exercícios de aprendizagem, lá da página 55, exercício aí 9, 10, 11, 12, 13. Eu bati o recorde, eu não soube de passar muitas atividades, mas é preciso nós estabelecermos esse exercício como forma de fixarmos aquilo que nós estamos trabalhando nas últimas aulas, tá bom? Gosto de salientar que sempre gosto de iniciar as aulas, vocês sabem disso, falando para não esquecerem de assinar a lista de presença, tá? Ela encontra-se aí, o link dela ele está localizado na descrição desse vídeo. Toda vez eu tenho falado isso nas aulas e a galera tem esquecido. Vocês acreditam nisso? Tem gente que me procura depois, professor, não assinei a lista de presença. Fala, olha, agora não tem como mais resolver, né? Porque barra-se, né? A escola barra, a partir do momento que aconteceu a aula, preencheu, né? Automático já aparece lá para a secretaria, tá? Nesse Google Forms aí. Então, não esqueçam de assinar a listinha de presença, tá bom? Um outro ponto que eu queria dizer, antes de iniciar aqui a correção da aula, a retomada de alguns conteúdos, é que se permanecerem dúvidas do que nós vamos discutir aqui, se permanecerem dúvidas do que nós falamos nas últimas aulas, dos exercícios, do conteúdo que foi explicado, né? Por favor, não deixem de comunicar, não deixem de falar comigo aqui, que é fundamental a gente trabalhar aqui e não passar o conteúdo para frente sem esclarecer todas as dúvidas. Lembra que eu falei com vocês no início do ano sobre aquelas metas de aprendizado nossa, da gente estabelecer uma conceituação maior em geografia, da gente conseguir alcançar resultados maiores no final do ano? Não é porque nós estamos em isolamento, que nós estamos tendo aula à distância, que nós vamos esquecer dessa meta, né? Nós vamos continuar estabelecendo ela, tá bom? Lembrando aí, pessoal, que nós estamos trabalhando no capítulo 2 do livro, né? Este conceito aí é sobre o capítulo 2. Lembra que a letra fica um pouquinho feia aqui, tá? Mas não importa muito com isso, não. O capítulo 2, as diferentes formas de regionalizar o mundo, né, de regionalizar os espaços. E especificamente dentro desse processo de regionalização, acho que eu estou ficando meio burro, né? Tô esquecendo como é que escreve, né? Dentro do capítulo 2, nós estamos agora em uma parte específica que está tratando sobre categorias de análise da geografia, né? Categorias de análise da geografia. E essas categorias de análise da geografia são aquelas relacionadas aí, né, o que nós estamos falando aí, algumas aulas sobre território, sobre estado. Estão lembrando aí dos conceitos? Vou lembrar algumas coisas aqui. Nação,
lugar, o que mais, hein? Região, paisagem, já falei nação, estado. Estão lembrando de mais algum que eu não estou lembrando, hein? Cultura, não falei nação, soberania, quase esqueço desse que é muito importante, soberania, entre outros aspectos, né, que estamos trabalhando aí com a análise da geografia. E dentre essas possibilidades de categoria de análise da geografia, também estamos estudando aí, entendendo esses conceitos, as disputas, as várias disputas relacionadas a esses conceitos, principalmente as disputas por territórios. Disputa por territórios. Liga para a letra não, tá? Isso aqui é só para a gente recapitulando. Falei lá com você sobre os curdos, desculpa, né? O maior povo sem um país do mundo e tal. Mas vamos lembrar aqui alguns conceitos, né? Eu falei com vocês de espaço, né? Espaço, nós temos que lembrar que é tudo aquilo que se encontra na superfície terrestre. Ele pode ser dividido entre espaço natural, que é feito pela natureza, e também o espaço geográfico, o espaço cultural, ou seja, aquele que foi transformado, que foi alterado pelo homem, né? Eu trouxe também para vocês a ideia aí do conceito, e talvez esse é um dos conceitos mais abrangentes que nós temos, um dos conceitos que nós mais temos que entender, já que é o que vamos trabalhar com muito afinco nesse conteúdo, que é o conceito de território, né? O território eu posso definir como uma parte do espaço que pode ser definida aí através de fronteiras. Então, uma parte do espaço no qual é definido por fronteiras, ou seja, por limites aí, né? No qual dentro dessas fronteiras são exercidos aí relações de poder, relações de apropriação, ou seja, uma parte do espaço, né, que é definida por fronteiras e aonde existe uma relação de poder. Alguém tem o poder sobre esse espaço. Essa é a melhor definição aí para a gente de território, né? Pode ser trazido aí também como sendo uma área onde está assentado um estado, que nós também logo vamos falar o que é, né? No qual está assentado um estado independente, né? E aí eu tenho que entender que o território, né? Esse espaço, eu quero que fique bem isso na cabeça de vocês, é um local onde o poder é estabelecido, tá? Não se esqueçam disso, tá bom? Então, o território é onde existe uma relação de poder, onde um poder é estabelecido. Tá? Falei com vocês também um pouquinho da definição de lugar. Né? A definição de lugar aí é o espaço que faz parte das nossas vidas, no qual geralmente nós temos relações afetivas. Até, por exemplo, o quarto, a nossa casa é um lugar, nós temos relações afetivas com aquele lugar. Tá bom? Trouxe também um conceito aí numa das primeiras aulas nossas de região, ou seja, é uma divisão do espaço em áreas pré-estabelecidas de acordo com algum critério, né? Sobretudo algum critério de semelhança. É quando você agrupa, né, determinadas áreas, né, determinados espaços, né, de acordo com as suas semelhanças ali. Tá bom? Posso agrupar, por exemplo, a sala de vocês entre fileiras, por exemplo, somente com meninos e outra fileira só com meninas, por exemplo. Isso eu estou regionalizando o espaço da sala. Tá? Trouxe o conceito também de paisagem para vocês. E dentro do contexto de paisagem, eu posso definir, eu posso categorizar ela como
tudo que pode ser visto, tá? Em um determinado momento. Quando eu olho para o horizonte lá, eu estou vendo uma paisagem, né? E a paisagem ela vai variar bastante de acordo com o tempo, sendo que uma paisagem ela pode conter elementos naturais e elementos culturais, ok? Estou passando bem rápido porque nós já tratamos isso tudo. O Estado, pessoal, já o Estado, ele tem um cunho, ele tem uma ideia política, tá? Ele corresponde aí a um conjunto de instituições, tá? Governamentais que organizam e administram, sabe quem? O território. Então, mais uma vez, o Estado nada mais é que um conjunto de instituições, tá? Instituições governamentais, né? Ele é pelo governo, que organizam e administram um território. Geralmente eles são regidos, eles são constituídos aí por um documento chamado Constituição. Tá? Eu gosto de dizer também que o Estado ele trata-se de uma grande máquina burocrática, né, com seus aparelhos políticos, ideológicos, repressores, ok? Mas também só uma recapitulação aqui. Cultura. Quando eu falo de cultura, eu quero dizer que são pessoas que têm um passado histórico em comum, que reflete aí nos seus costumes, na sua língua, na religião, tudo aquilo que é compartilhado, né, de um povo, língua, religião, costumes, isso tudo é expressado, é determinado pela cultura, tá bom? Então, mais um termo que nós sabemos aí. Eu tenho também o termo nação, tá? Nação é o coletivo humano que compartilha características em comum, conjunto de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, lembre-se disso, geralmente, com o mesmo idioma, com os mesmos costumes, com as mesmas tradições e origem, tá? A nação ela está muito ligada a um conceito cultural, tá? Um grupo de indivíduos, então, que apresentam uma identidade cultural. Nós falamos isso muito nas últimas aulas, não esqueçam disso, tá? Identidade cultural, tá? E que pode ser dado, por exemplo, essa identidade cultural ela pode ser expressada então na religião, no idioma, nos valores, nos costumes, nos hábitos das pessoas, tá? Isso vai categorizar aí a identidade cultural. E também falei por fim com vocês de soberania. Quando a gente pensa em soberania, isso vai ajudar muito a gente a responder as questões que vão vir para frente, nada mais é que um direito de um povo, de um Estado, né, de controlar seu território, de exercer de fato o seu poder sobre o seu território. O direito desse povo de se autogovernar, né, deles fazerem a sua própria escolha, né, é o que nós chamamos de autodeterminação dos povos. Tá bom, pessoal? E dentre todas essas categorias que eu falei com vocês, nós começamos a discutir também as disputas sobre territórios e vimos, sobretudo, questões de movimentos nacionalistas. Movimentos aqui, ó, relacionados à nação, né? Movimentos nacionalistas que eu discuti com vocês, pessoas né, e com desejo ou o desejo de alguns grupos populacionais, melhor dizendo, melhorando aqui o português, de conquistar a sua independência política, a sua independência territorial do Estado no qual elas estão subjugados, ou seja, eles buscam pela sua soberania, tá bom? A soberania está muito ligada, então, a esses movimentos nacionalistas que eu disse para vocês. Movimentos nacionalistas, ok? São os movimentos que vão dar origem, principalmente, né, também já discutimos, já vimos alguns exemplos,
os movimentos separatistas. Eles querem separar aquela parte, aquela nação da qual não se pertence. Separatistas. Ok? Então deu para entender essa parte inicial da nossa aula aqui. Eu retomei aí alguns conceitos com vocês que nós trabalhamos dentro da geografia e agora a gente consegue responder com mais propriedade os exercícios que foram aí selecionados, né, dentro da unidade para trabalhar sobre esses conceitos. Vamos ver lá. Eu coloquei a pergunta, discuto com vocês e depois coloco uma possível resposta, uma resposta que mais se aproxima aí da definição à pergunta, ok? Vamos passar aqui adiante. Olha a imagem. Observe a imagem e explique. Ele quer que explique aqui que aspectos são revelados a respeito dos povos apresentados. Então ele colocou a imagem aqui de vários povos, vestidos de várias formas, povos com características muito diferentes entre eles. Ele quer aqui que a gente explica sobre os aspectos que são revelados aí sobre esses povos. Quando eu penso nesses povos aqui, né, e as suas várias características que não são iguais, eu posso pensar aqui numa diferenciação étnica. As pessoas são diferentes aí. Eu tenho negros, eu tenho brancos, amarelos, né? Enfim. Então, primeiro numa diferenciação étnica. E também eu posso pensar numa diferenciação, percebam pela expressão, pelas formas de se vestir, uma diferenciação étnica e uma diferenciação cultural. Olha lá, acabamos de lembrar sobre este termo, sobre esse conceito dentro da geografia, tá? Então, quando eu penso nessa imagem, eu vou ver as diferenças étnicas e culturais dos povos que ocupam as várias partes do mundo, tá bom? Olha aí os conceitos que nós trabalhamos e relembramos aí no início agora desta aulinha de correção. Legal? Vamos ver como é que fica essa resposta então, né? Olha lá, explica os aspectos que são revelados a respeito dos povos apresentados. São as diferenças étnicas e culturais dos povos que ocupam várias partes do mundo, os vários locais do planeta Terra. Entendido? Fácil? Qualquer coisa, me procure aí nos comentários ou anote a dúvida para conversarmos durante as nossas lives. Vamos ver a questão 10 agora. Explique o que é necessário para que um povo possa formar um Estado considerado soberano. Então, para se formar um Estado, eu preciso ter alguns elementos aí, né, que nós discutimos também nas últimas aulas. Então, para se formar um Estado, eu preciso do reconhecimento internacional, que outros países reconheçam o meu Estado, um reconhecimento internacional. Falamos isso também, né, nas aulas passadas. O que mais que eu preciso? Eu preciso de um território, obviamente. Um território aí, lembre-se, delimitado por fronteiras. Então, um território delimitado por fronteiras. O que mais que eu preciso? De um governo. Alguém precisa administrar esse território. Então, eu preciso de um governo. Sobretudo, eu preciso de um conjunto de leis, não é verdade? Um conjunto de leis para este local. Essas leis, né, leis e políticas, vamos colocar aqui, fica melhor. Esse conjunto de leis e políticas, eles vão assegurar, né, eles vão dar legitimidade às ações desse Estado. Ok? Então, esses são os caráteres básicos, né, que são necessários para a formação de um Estado e para que ele seja considerado soberano. Lembra da ideia de autogovernar?
Tá? Então, essa seria a resposta, a melhor resposta para a questão 10. Olha aí. Além do reconhecimento internacional, é necessário um território delimitado por fronteiras, a existência de um governo e de um conjunto de leis e políticas para assegurar as ações desse Estado. Conseguiram entender? Conseguiram compreender? Vamos ver mais uma? Vamos lá na questão 11. Está acabando. Fiquem calmos, né? Olha lá. A posição britânica sobre as Ilhas Falkland já é bem conhecida e não irá se alterar. Acreditamos na autodeterminação do povo das Ilhas Falkland e apoiamos seus direitos, disse em entrevista à imprensa. Né? Quem disse isso foi o primeiro-ministro lá, estrangeiro britânico. Um detalhe curioso, as Ilhas Falkland, elas ficam aqui na América do Sul, tá? E elas tinham um nome de Ilhas Malvinas no passado. Era uma ilha no qual pertencia à Argentina. E durante uma disputa entre esse país e o Reino Unido, a Argentina perdeu a posse sobre esse território. Tá? Então ele está falando aí que a posição britânica sobre a ilha não vai mudar, que eles são soberanos nessa ilha aí, e não a Argentina. Então, dentre os conceitos que nós trabalhamos, olha só, esclareça o conceito de autodeterminação dos povos. O que será a autodeterminação dos povos aí? Né? Eu já falei com vocês que a autodeterminação é a soberania. Tá? A soberania dos povos. Então, essa questão, esclarecer o conceito de autodeterminação, nada mais é o quê? Que nós trabalhamos que princípios que asseguram todo o povo o direito de o quê? De se autogovernar. Então, é um direito que todo povo tem de se autogovernar. Ok? E fazer suas escolhas, né? E eles fazendo essa escolha sem a intervenção externa, ou seja, garantir então o seu processo de soberania. Legal? Nós falamos isso aí um pouquinho agora no resumo antes da aula, né? Vamos ver a melhor resposta então, olha lá. Princípios que asseguram a todo o povo o direito de se autogovernar e fazer suas escolhas sem intervenção externa, ou seja, o direito à soberania, à autodeterminação dos povos. Olha quantos conceitos nós estamos trabalhando nessas questões, por isso que eu gosto muito delas. Vamos ver a questão 12, na penúltima questão. Legal, isso aqui sempre cai em prova. Identifique a diferença entre nação e Estado. Qual que é a diferença? Olha só, já falei com vocês lá no início da aula, nós fizemos uma recapitulação sobre aquilo que discutimos, mas eu posso dizer que o Estado, né, nada mais é que a pessoa jurídica formada por uma sociedade, né, que vive em um determinado território. Tá bom? Trata-se de um conjunto de poderes que eu disse para vocês, políticos e administrativos de uma nação. São os poderes que vão controlar o território onde uma nação vai estar inserida. Tá? E nação, por sua vez, é um agrupamento humano, né? É um conceito mais cultural de um grupo de indivíduos que apresentam uma identidade cultural que pode ser dada, por exemplo, pela religião, pela língua, pelos costumes, pelos hábitos, pelos valores, tá bom? Então a soberania, né, a nação, ela tá muito ligada aos laços históricos, os laços culturais, econômicos e linguísticos àquele espaço, àquele território no qual elas estão inseridos, né? E o Estado é aquele que vai, por sua vez, controlar esta nação, tá bom? Então deu para entender? Então vamos ver aqui como ficaria a resposta. Deixa eu colocar essa coisa linda aqui para cima, que sou eu. O Estado é a pessoa jurídica formada por uma sociedade que vive em um determinado território e subordinada a uma autoridade soberana, né? É a sociedade que vive subordinada ao governo, tá bom? Trata-se de um conjunto de poderes políticos e administrativos de uma nação, aquilo que vai controlar o território de uma nação. Tá ok? E a nação, por sua vez, um agrupamento humano cujos membros, fixados em um território, são ligados por laços históricos,
culturais, econômicos e linguísticos. Lembra que eu falei com vocês aqui, ó, a questão da identidade. Da identidade cultural. Legal? Então, respondido a questão 12. A questão 13 é um pouquinho mais longa, né? Então vamos lá, vamos trabalhar ela. As categorias de análise da geografia são instrumentos teóricos que auxiliam na leitura do mundo. Olha quantas categorias que nós trabalhamos para analisar o mundo, né? Sobretudo as disputas, entendimento sobre os territórios aí. Então vamos ver. Elas são vistas como conceitos abstratos que adquirem forma quando utilizados para analisar fenômenos geográficos. Tendo como referências as situações a seguir, aponte a categoria que melhor se adapta ao conteúdo apresentado em cada cenário e, em seguida, justifique sua resposta. Então ele deu um caso 1, um caso 2 e ele quer que eu coloque uma categoria de análise da geografia para explicar o caso 1 e o caso 2. Então vamos ver, no caso 1. Qual categoria de análise da geografia eu posso colocar aí? Né? Ele disse o seguinte: a diferenciação de áreas de uma sala de aula com o objetivo de melhorar o nível de aprendizado geral. Então, qual categoria que eu posso utilizar para diferenciar aqui as áreas de uma sala de aula, né, no qual eu vou agrupar aí as pessoas com o nível de aprendizado? Falei com vocês no início dessa aula, eu posso categorizar essa parte aqui como sendo uma região. Eu vou regionalizar o espaço da sala. Então, a melhor categoria para se analisar o fenômeno aí do caso 1 é a região. Por meio de um processo de regionalização, ou seja, de divisão, de agrupamento ali, com critérios bem definidos, com critérios objetivos, é possível diferenciar as áreas de uma sala, tá? Com as características semelhantes. Eu agrupei ali as características semelhantes em cada parte da sala para melhorar o aprendizado, tá bom? Como o objetivo é melhorar, por exemplo, o nível de aprendizado, eu posso categorizar os alunos, por exemplo, eu posso regionalizar os alunos dentro de uma sala de aula com maior e menor dificuldade de retenção do conteúdo, de aprendizado aí das disciplinas, tá bom? Esse critério ele pode ser estabelecido, por exemplo, por meio de aplicação de questionários simples, tá? E aí eu posso categorizar, eu posso diferenciar aí os níveis de aprendizado da sala e agrupá-la, regionalizá-la com características em comum. Aquela parte da sala é onde o pessoal tem mais facilidade para aprender, esta outra parte da sala é onde o pessoal tem mais dificuldade, tá bom? Deu para entender, pessoal, sobre aí o caso 1, qual categoria de análise eu usei da geografia? Então tá. Então vamos ver o caso 2. Disputa de traficantes de drogas por áreas de controle. Opa, isso aqui é fundamental. Controle e influência em favelas do Rio de Janeiro. Então, esse caso 2 aqui, a categoria de análise que eu posso trazer da geografia para pensar na disputa de traficantes, para controlar, para influenciar um determinado espaço, no caso as favelas, eu posso trazer uma categoria de análise da geografia aqui, que é o território. Concordam comigo? Por quê? Sendo o território, né, a categoria de análise aí, a gente pode pensar que o território ele vai fazer a análise, ou ele vai analisar as relações criadas ou moldadas por uma relação de poder. Controle, quem tem controle, quem influencia, quem tem poder, não é verdade? Então, sendo a categoria que analisa as relações criadas e ou moldadas pelo poder, pode-se entender melhor a maneira como há o controle e a disputa desses espaços, né, das favelas, de influência aí, na zona periférica, na periferia aí, carioca do Rio de Janeiro, tá? Deu para entender, pessoal, essa questão aí dessas duas categorias de análise da geografia? Uma território
na relação de poder, pelo controle e influência, e a outra região quando eu quero agrupar, né, quando o meu objetivo é agrupar ali as pessoas de uma sala de aula que tem o mesmo nível de aprendizado, tá ok? Então, ó, eu quero agradecer a vocês por assistirem essa aula, por estarem com essa paciência toda. Eu espero que estejam com paciência, né? Ficou uma aula um pouquinho longa, mas ela foi preciso para a gente trabalhar os vários conceitos de categoria de análise da geografia que estamos trabalhando aí na última aula. Aí são as respostas, tá? Que eu coloquei nessa questão. Então, mesmo que a aula tenha ficado um pouquinho longa, assista ela com bastante paciência, dê pause né, e volte o vídeo quantas vezes for preciso, né, para que você entenda tudo aquilo que nós discutimos aqui. É normal surgirem dúvidas, podem perguntar quantas vezes vocês quiserem, coloquem nos comentários aqui do vídeo, guardem as dúvidas para as lives, né? Colhem as matrizes no caderno de vocês, tá? Não esqueçam disso, as matrizes são fundamentais para o complemento do processo de aprendizagem. Eu espero vocês na próxima aula, estou com muita saudade, louco para encontrá-los. Muito obrigado mesmo e tchau para vocês. Não esqueçam da lista de presença, garotos e garotas. Bye, bye. Tchauzinho.